Olá, vou contar mais uma história. Essa aqui ó, é do Oliver Jeffers, apresenta um incrível menino devorador de livros. Bora lá? A editora é Salamandra. Bora lá? Capa dura. Muito bonita essa série aqui. As ilustrações são maravilhosas. Vou mostrar aqui. O incrível menino devorador de livros. Aqui começa a capa, ó. Começa o menino cheio de livros na boca. Henrique adorava livros, mas não do mesmo jeito que você e eu adoramos livros. Não mesmo. Como será que ele adorava os livros, hein? Henrique adorava devorar os livros. Ele devorava mesmo, ó. Ele pegava, cortava com garfo e faca e comia. A mãe tá desolada, coitada. O pai, nem aí. Sei lá o que acontece. Tudo começou meio por acaso, numa tarde em que ele andava meio distraído. Ele tava distraído com isso aqui, ó. Olhando o gato. Fazendo as coisinhas do gato. O gato fazendo coisinhas e ele tava distraído olhando o gato. No começo ele ficou em dúvida e provou só uma palavrinha para ver o que acontecia. Daí provou uma frase, depois uma página inteira. E não é que o Henrique gostou mesmo? Em uma semana ele já tinha devorado um livro inteirinho. Aí ele começou aos pouquinhos, ó. Aí em uma semana ele tinha devorado um livro. Comido. Não, ele não leu, ele comeu. Em um mês ele já devorava um livro inteiro de uma vez só. Aqui, ó. Ele virou até atração. Ó, comendo um livro, ó, no teatro. Um livro por mês. Henrique adorava devorar livros de todos os tipos. Livros de história, dicionários, almanacs, livros de piada, enciclopédia e até livros de matemática. Mas os vermelhos eram seus favoritos. Aqui, ó. Ele comendo livros de todos os tipos, de todos os jeitos. Os vermelhos eram os favoritos. Olha ele na biblioteca. A biblioteca era o supermercado dele. Era tipo Extra, Carrefour. Ixi, fala essa galera. Mas sabe o que é melhor? Quanto mais ele devorava, mais inteligente ele ficava. Aqui, ó. Ele devorando os livros. E aí mostra um gráficozinho aqui, ó. Ele devora o livro faz o cérebro dele ficar maior e ele fica mais inteligentinho. Henrique devorou um livro sobre peixinhos dourados e soube na hora do que o Faísca gostava. Logo, logo, estava fazendo as palavras cruzadas do pai. De tanto ele ler, começou a botar pra frente o que ele tinha aprendido, ó. O Faísca era o peixinho dourado dele. E ajudando o pai com as palavras cruzadas. E ficou até mais inteligente que a professora da escola. Aqui, ó. Ficou tão inteligente que começou a explicar pra professora como fazia pra um foguete ir pra lua, ó. Olha isso. Começar a devorar uns livros também de filosofia, psicologia. Henrique adorava ser inteligente e pensou que se não parasse nem um segundo, podia até se tornar a pessoa mais inteligente do planeta. Aqui, ó, ele já imaginando ganhando uma medalha por ser o ser mais inteligente do planeta. Então ele continuou devorando livros e foi ficando cada vez mais inteligente. E mais inteligente. Aí, ó, aparece ele aqui, ó, comendo o livro. Já aparece um mapa no fundo, né? Que aí ele começou a viajar o mundo, né, ó. Ele sabia cálculos matemáticos super difíceis. Começou a participar de gincanas, ó. E aí, com pessoas mais velhas que ele. E ele batia todo mundo aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que a numeração. Ele tinha ganhado de todo mundo. E mais inteligente ainda, ficou inteligente. Se antes ele engolia um livro inteiro, agora eram 3 de uma vez. Pouco importava o assunto, ciência, cinema, o xadrez, Henrique queria saber de tudo. Ó, começou a devorar muitos livros. Mas as coisas já não iam tão bem. Eu vou te devorar. Ó, ele começou a ter pesadelos com os livros, ó. A coisa começou a entortar. Para falar a verdade, começou a dar tudo errado. O Henrique estava devorando livros demais e nem mastigava de tão apressado. Ó, começou a ter pesadelos. Igual quando a gente come rápido demais, a gente engasga a comida.
E aí ele mordia, mastigava, mastigava. Aqui, ó, tem outro gráficozinho, ó, mostrando, ó, ele come, mastiga, mastiga. Aí já não tá muito bem, já não tá descendo tão bem. Aí ele vai ficando meio verde e vomita tudo, ó. Ele começou a se sentir meio enjoado. Mas sabe o que é pior? Na cabeça dele foi ficando tudo bagunçado. Ó, perguntaram pra ele quanto era 6 mais 2, ele respondeu que era 3. Começaram a perguntar coisas pra ele e ele começou a não responder de uma maneira certa, ó. Ó a barriga dele cheia de livros. Pois digerir tantos livros dava um trabalho danado. Ele nunca pensou que falar seria tão complicado. Ele começou até pra falar, começou a ficar complicado. Pra coisa nova entrar, coisa velha tem que sair, gente. Aí, ó, de repente, Henrique já não se sentia tão inteligente. Ó, a professora perguntando um monte de coisa, e o Henrique ali, ó, coçando a cabeça, ele não sabia mais o que era. O que aconteceu com o Henrique? E aí, não faltavam avisos para que ele parasse de devorar livros. Ele foi pro médico, ó, todo mundo falando, melhor você não parar um pouco, não come tanto livro. Até o próprio livro falando, ó, por favor, dá uma maneirada. Henrique, então, parou de devorar livros e ficou triste por um bom tempo. O que ele iria fazer agora? Começou a se questionar. Ele gostava dos livros. Ó, falando com Faísca. De repente, quase sem querer, Henrique pegou um livro todo mordido no chão. Mas, em vez de colocar na boca, Henrique abriu o livro. O que será que ele vai fazer com o livro agora? Estava meio mordido. E começou a ler. Sim, ele começou a ler. Ó. E começou a ler os livros. E foi uma maior diversão. Ele começou a apreciar mesmo, a ler de verdade os livros. Começou a gostar. Henrique descobriu que adorava ler e que, se lesse o suficiente, não haveria no mundo ninguém mais inteligente. Agora, Henrique lê o tempo todo. Aqui, ó. Ele começou a ler. Olha lá. Ele começou a ler, né? Lia o tempo todo, começou a comer vegetais. Olha aí, que maravilhoso. E, né, agora Henrique lê o tempo inteiro, se bem que de vez em quando, aí é bem legal, ó, se bem que de vez em quando, esse livro, ó, ele tá com uma mordidinha, ó. Ou seja, o Henrique passou por aqui e mordeu o livro. Mordeu o próprio livro, Henrique. Que coisa, menina. E assim termina a história. Devorador de livros.